Lembra quando você era criança, olhava para o céu e se perguntava o que existe além daqui? E se eu te disser que em Criciúma tem um lugar onde dá para viajar pelo espaço sem sair do chão? Vem comigo conhecer? E hoje eu te convido para fazer um tour pelo Parque Astronômico de Criciúma, que se chama Parque Astronômico Albert Einstein E igual MC ao quadrado. Um dos parques mais modernos do Brasil, que já está mudando, inclusive, o jeito de aprender e ensinar astronomia, ciência. Manu, muito obrigada por me receber aqui. Nós que agradecemos em poder estar divulgando um pouco mais do nosso Parque Astronômico de Criciúma. Bem-vinda ao Ideias que Transformam. Muito obrigada. Conta, por trás desse nome do parque, qual foi a intenção da homenagem? A intenção foi homenagear um grande cientista que foi Albert Einstein, em se dedicar a explicar a teoria da relatividade e também um pouquinho do que seria a gravidade. Muito bem. E o parque, ele é todo gratuito? Chega aqui, não precisa pagar para ver nenhum dos espaços? Sim, a entrada do parque é gratuita e ele é aberto das 9 da manhã às 21 horas. Todos os dias do ano, seja feriado, finais de semana, vocês podem vir que estaremos abertos. A única atração paga seria o planetário, que é R$10, mas professores, alunos, idosos e crianças são isentos e ele ocorre de quinta a domingo, 3 horas da tarde, 5 horas da tarde e 7 horas da noite. Após, nós também temos as observações dos telescópios, das 20 horas às 21 horas, e essas também são gratuitas. Manu, quando as pessoas chegam no parque, há professores que guiam eles por aqui? Sim. Além das visitações comum do dia a dia, nós também atendemos escolas, instituições e grupos maiores. E essas são ministradas pelos professores. Nós temos 4 que fazem parte da equipe e eles vão recepcioná-los em todo o trajeto, explicando cada ponto. Que demais. Inclusive, eu vou convidar um deles, o Fernando, para fazer um tour comigo e explicar para quem acompanha o programa cada ponto que existe aqui dentro do Parque Astronômico. É uma visita guiada pelo Fernando. Vamos lá? Vamos lá. Eu estou aqui com o Fernando, que é orientador pedagógico aqui do Parque Astronômico. Quando o grupo chega aqui, o Fernando é que faz toda a condução, toda a explicação. Fernando, imagina que eu comecei um tour com você aqui. A gente começa por onde? Então, o grupo começa a visita numa sala chamada Central de Informações. Ali nós veremos rochas, fósseis, meteoritos, falaremos um pouco dessa história da Terra com as coisas mais antigas que nós temos, né, as rochas. No teto nós temos uma representação do sistema solar em proporção de tamanho, então se o Sol fosse do tamanho daquela luminária que nós temos, os planetas seriam exatamente daqueles tamanhos que estão ali representados. Nas paredes nós temos também astrofotografias, todas elas de Santa Catarina, né? Então fotógrafos catarinenses fizeram essas imagens. Então ali nós recebemos a equipe, fazemos uma introdução ao que é o parque, ao que é a astronomia e começamos então a nossa visita ali. Saindo da Central de Informações, a gente vai para onde? Saindo da Central de Informações, nós continuamos a visita pela parte externa do parque. Então nós temos, por exemplo, a Cápsula do Tempo. A Cápsula do Tempo é um local onde tem mais de 200 cartas e objetos guardados de estudantes e professores de Criciúma, feitas por eles mesmos, para eles mesmos. Olha! Então, como se fosse uma carta sua para você mesma no futuro. Essas cartas serão abertas em 2032. Foram guardadas em 2022 em alusão ao bicentenário da independência do Brasil. Então, muito bem. Depois desse espaço, seguimos para... Nós paramos então no próximo ponto, que é a esfera armilar. O que é a esfera armilar? Esse aqui é como se fosse um simulador da esfera celeste. Esses arcos aqui que nós temos nesse instrumento é como se fossem as linhas imaginárias da Terra sendo projetadas no céu, nesse pequeno céu imaginário.
Então, através das constelações, dos desenhos das constelações, apontava-se esse instrumento para o céu e poderia então se orientar e localizar através dele. Muito mais fácil aprender ciências ao ar livre, com uma experiência em tamanhos diferentes daquele dos livros. Incrível isso. Sim. Saímos desse espaço, vamos para o próximo. Saindo daqui, nós vamos para o nosso observatório a olho nu. Esse espaço redondo, ele convida as pessoas a deitar e olhar para o céu. Tem o seu valor também. É uma atividade que é feita durante o dia e durante a noite ou só à noite? Durante o dia, o sol atrapalha. Então, nós fazemos essa observação durante o dia, mas nós usamos máscaras de solda, vidros de máscara de solda. Então, os alunos deitam e observam o céu com esses vidrinhos. À noite, nós deitamos e observamos as constelações. Então, não precisa nenhum equipamento além dos nossos próprios olhos. Saímos desse espaço, próximo seria? Saindo desse espaço, nós podemos visitar o nosso relógio solar. Esse relógio solar, ele funciona com a sombra do sol ao longo do dia. Então hoje é um dia propício, tem dia que está nublado, tem dia que está chovendo. Então nesses dias ele não funciona. Mas hoje você pode perceber a hora através do limite da sombra projetada no chão. É medindo as horas como se media no tempo antigo. Exatamente. Muito bem. Saímos dali e vamos para... Então nós vamos indo em direção ao planetário, que é a nossa última parte da visita. Passando nesse caminho, nós temos os foguetes que foram doados pela Força Aérea Brasileira, todos eles em proporção de tamanho real. Eles só não têm nada por dentro, eles não têm ali a motorização e o combustível, mas são todos eles em padrão real de tamanho. Nós passamos pelas estátuas também das pessoas importantes para a astronomia e a astronáutica, inclusive o Albert Einstein. Muito bem. Dentro do planetário, o que a gente encontra? O planetário é a última parte da nossa visita mediada, então. Lá dentro do planetário é como se fosse um simulador do céu. Nós sentamos em poltronas, as luzes se apagam e a gente, a partir dali, imagina que não existe mais um teto sobre nós. Nós observamos as estrelas, os planetas, de forma projetada. Então ali funciona mesmo com chuva. Se algum dia alguém vier aqui, por exemplo, observar nos telescópios, que nós temos as observações à noite, mas nesse dia estiver chovendo, ela não perde a viagem. Os planetários, eles funcionam. Então nós temos ali uma projeção do céu e uma manipulação também. Nós podemos ir para o futuro ou para o passado no planetário, Que demais! em relação ao céu. Olha só. Muito bom, Fernando. Olha, a gente conseguiu ter uma visão bastante completa do parque. A gente ficou sabendo que foram mais de 25 mil agendamentos de visitas só no ano passado. Recebem muitas pessoas de fora aqui todos os dias também, de outras cidades da região, outros estados? Recebemos todos os dias, além das escolas agendadas, que toda a região participa conosco aqui dessas visitas, Criciúma, então arredores, até o pessoal um pouco mais de longe também vem aqui, o pessoal do Rio Grande do Sul costuma vir aqui também, já recebemos, o pessoal próximo a Florianópolis ali também, os mais extremos assim que a gente recebe, e pessoas, visitantes familiares também, durante os finais de semana, durante as semanas também, pessoas com suas famílias, seus filhos, vêm visitar o parque e aproveitar um pouco desse momento, desse conhecimento que tem aqui à disposição dos visitantes. Muito bem. Inclusive eu, nesse período que a gente está gravando o programa, as crianças estão vivendo ainda o período de recesso escolar. Eu entrevistei uma família de Tubarão que veio trazer filhos aqui para visitar o Parque Astronômico. E enquanto eu te agradeço por esse tour, Fernando, muito obrigada. A gente vai acompanhar aí na tela essa entrevista com a família de Tubarão que veio visitar. A Nicole e o Pedro são de Tubarão e vieram trazer essa turma aqui que está de férias escolares para visitar aqui o Parque Astronômico. Nicole, já tinham ouvido falar sobre o parque e aí decidiram vir? Sim, a gente ouve falar muito lá em Tubarão, inclusive a gente já trouxe turmas da escola aqui para o parque, infelizmente eu não pude vir no dia, mas a gente ouve falar muito bem lá em Tubarão. Ah, você trabalha em escola lá em Tubarão? Sim, sou professora de geografia. Mais fácil ensinar vendo, tendo essa experiência física, sensorial para as crianças? Com certeza. Eles amaram, principalmente para ter uma noção ali dos planetas, né? O tamanho de proporção entre um e outro. Aqui o vídeo, todo mundo gostou bastante. Muito bem. Seu nome? Arthur. O Arthur, é mais legal aprender assim do que só olhando a figura dos planetas na apostila? É muito mais fácil. Tá gostando do parque? Tô.
Maravilha. Pedro, tirar essa turma de casa foi uma boa razão agora nas férias vir aqui, hein? Aproveitar as férias, né? Sair de dentro de casa um pouquinho e mostrar coisas novas, né? E onde tem expectativa para eles é grande, eles vieram aqui com muita expectativa e eles estão adorando e a gente está feliz por isso. Manu, a gente ouviu um depoimento, mas certamente aqui você acompanha algumas reações todos os dias. Qual foi a mais marcante que você já viu? A gente sempre se encanta, principalmente quando alguém nunca teve a experiência de observar por um telescópio. Então, as reações das crianças, dos idosos, em ver o equipamento e conseguir observar mais de perto as crateras da Lua, é muito legal. Manu, e além dessas atividades todas guiadas, também tem atividades paralelas, oficinas. Sim, nós estamos sempre querendo trazer os visitantes aqui para estudar um pouquinho mais sobre astronomia. Então, realizamos diversas oficinas. Acompanhe a gente no Instagram, Parque Astronômico Criciúma, e lá nós sempre postamos essas atividades. Você acredita que o parque aqui de Criciúma está inspirando? É uma ideia que está transformando o jeito de ver como se pode ensinar astronomia e ciência em outras cidades do estado e do Brasil? Com certeza, o Parque Astronômico de Criciúma serve como inspiração a diversos outros locais a ampliarem, a investirem cada vez mais nesse ramo da astronomia. Inclusive, tem cidades que já estão usando aqui como um exemplo na prática para também fazer parques na sua cidade, certo? Com certeza. Ou ampliar aqueles que eles já têm, com base nos nossos monumentos, na nossa didática. É bem bacana essa interação entre os parques. Que legal. Inspiração de Criciúma para todo o Brasil. Que orgulho ser daqui, de Santa Catarina, um dos parques astronômicos mais modernos, viu? Com certeza. A gente tem muito orgulho de estar incentivando, principalmente as crianças, a estudarem cada vez mais. Muito bem. Manu, muito obrigada por nos receber e por toda essa explicação, viu? Muito obrigada também pela oportunidade. O Parque Astronômico de Criciúma, Albert Einstein, só é uma ideia que transforma porque foi transformada em ação. Quem sabe em breve a sua ideia pode acontecer aqui também no programa. Até a próxima edição. Muito obrigada.